E que a Mãe Maria Santíssima hoje e sempre nos abençoe profundamente com a sua luz rosa de puro amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Então, declaro abertos os trabalhos do Centro Espírita Os Humildes de Jesus nessa sexta-feira para a gente dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos ainda tratando das 12 leis morais kardecistas e interpretando toda essa parte de conexão que a gente tem que fazer com Deus através da segunda lei, que é a lei de adoração. A gente já trabalhou a lei divina, a lei natural, e agora a gente já está na terceira parte, o terceiro vídeo sobre a lei moral da adoração. Então a gente vai trabalhar aqui a nossa conexão. Só fechar o microfone. A nossa conexão com Deus através da adoração a Ele. Eu já fiz nas últimas duas palestras uma vasta explicação sobre como a gente pode adorar a Deus de uma forma mais íntima. Para quem não lembra, eu falei sobre a nossa relação pai e filho com Deus. Eu expliquei sobre como nós somos filhos de Deus e por isso nós temos habilidades e capacidades, e também falei e expliquei sobre como nós devemos ter uma relação com Deus como se fosse a de uma amizade bem íntima e próxima, para assim a gente poder aproveitar melhor a sua influência. E eu expliquei também o seguinte, que se a gente parar para pensar, se Deus é nosso pai e nós somos filhos dele, como é que a gente pode ter uma relação melhor? Por exemplo, se o meu pai é uma pessoa justa, honesta, é uma pessoa verdadeira, sincera, obviamente ele vai ficar feliz, ele vai gostar e ele vai esperar que eu tenha comportamentos parecidos com esses que ele me passou, que ele me ensinou, para que eu possa me tornar, aos olhos dele, alguém merecedor de receber cada vez mais bênçãos. E eu expliquei que as 12 leis morais kardecistas são uma dessas formas da gente saber e pensar sobre o que Deus gosta e do que Deus espera de nós como sendo seus filhos. Então, ao estudar isso daqui e ao perceber quais as coisas positivas que nós podemos fazer no nosso dia a dia para estarmos mais próximos desse Pai Celestial Criador, nós estamos transformando o nosso espírito e estamos nos tornando filhos mais próximos dessa essência divina que é Deus. E eu já falei bastante sobre isso nas duas primeiras palestras, então hoje eu não vou me delongar e me aprofundar muito nisso, eu vou me ater a ler mais as perguntas, interpretar e ajudar vocês a perceberem cada vez mais o que é que vocês podem fazer para se conectarem mais com Deus, para que Ele intervenha e auxilie positivamente na encarnação de cada um de vocês. Bora continuar então da pergunta número 661, que foi de onde a gente mais ou menos parou na última palestra. Bora lá, 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Então a gente está aqui questionando aquela parte, por exemplo, do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas, que a gente deixa bem claro, assim como perdoamos aos que nos devem. Pai, perdoa as nossas ofensas, que de novo a gente deixa bem claro, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Então, essa parte dessa relação com Deus, ela está muito conectada à forma com que a gente age e o exemplo que a gente dá através das nossas atitudes. Então, ao questionar aqui se Deus tem a capacidade de perdoar as nossas faltas, o que é que o Espírito aqui está querendo saber? Se caso eu me torne uma pessoa melhor, se caso eu me sinta culpado pelos meus erros, se caso eu comece a repensar a minha vida, minhas atitudes, e eu me torne uma pessoa melhor, se Deus observará isto e se Deus perdoará essas faltas que eu cometi antes de ter consciência desse meu erro. E aí vem a resposta. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as tuas faltas. Aquele a que Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudança caso o seu proceder também mude.
Então, além de pedir a Deus perdão pelas minhas faltas, pelas minhas dívidas e pelas minhas ofensas, eu também tenho que mostrar a Deus que eu estou dedicado a me tornar alguém melhor, para que aí sim ele queira intervir na minha vida e me abonar com coisas positivas. Vamos dizer que você tem um filho pequeno e esse seu filho pequeno ele tá mal criado. Mas esse seu filho pequeno, ele quer ir, sei lá, no zoológico, ele quer ir no parque, ele quer fazer alguma coisa. E você, como pai, vai dizer pra ele, ó, você não tá se comportando, eu não vou lhe levar não. Você vai ficar em casa e você não vai, seus coleguinhas todos vão e você não vai. Da mesma forma que tecnicamente a justiça faz com aqueles que roubam, prendendo na cadeia, privando eles de algo que seria, entre aspas, bom que seria a liberdade. E aí vem a seguinte questão aqui. A resposta deu a entender de que se a gente promete mudar e além de prometer mudar, a gente sustenta o comportamento desta tal mudança, sim, Deus olha para nós e sim, Deus intervém e nos auxilia. Então seria tipo o teu filho mal criado que você disse que não iria levar para o parque, que não iria levar para o zoológico, começar a se comportar, te ajudar a limpar a casa, te ajudar a fazer as tarefas, ficar caladinho, quietinho, estudar melhor e tirar notas boas na escola. Você, como pai, aqui no plano físico, faria o quê? Poxa, meu filho tá merecendo, então eu vou levar ele sim no zoológico, no parque, seja lá onde ele quer ir. Se eu, como um pai humano, ou qualquer um aí, nessa historinha analógica que eu fiz, sentiria boa vontade em auxiliar esse filho que está se comportando, imagine Deus, o que ele não faria por você se ele visse que a todo instante você está tentando se tornar alguém melhor, você está engajado nisso e você o tempo inteiro pede a ele auxílio e proteção, que nem eu já expliquei muito nas últimas duas palestras que estão lá no canal do YouTube. Se Deus é muito maior, muito mais poderoso e tem uma visão muito mais ampla, o que é que ele não vai fazer por nós se nós não mostrarmos, se nós mostrarmos esse lado para ele? Lembrando que, como o próprio livro diz em outros momentos aqui, não é simplesmente porque você é bonzinho e ora o tempo inteiro que Deus vai fazer sua vida ser mágica e o tempo inteiro coisas maravilhosas cairão do céu para você. Não é bem assim também. Por quê? Porque lá no canal do YouTube também tem minha palestra onde eu falo sobre karma, sobre dharma, e eu explico sobre os processos de compensação energético cósmico. Possa ser que eu, hoje, nessa encarnação, seja realmente uma pessoa muito boa, uma pessoa generosa, amável, carinhosa, que está sempre fazendo bem. Mas, no meu passado, eu posso ter feito muito mal. E eu vou ter que pagar esse mal que eu fiz. A questão é que, se eu fizer muito, muito, muito bem mesmo, é capaz de que eu consiga realizar tanto bem que eu acabe neutralizando parte desses erros, dessas falhas de comportamento que eu tive. Então a melhor forma de eu conseguir mudar a minha vida é eu me alinhar com um novo propósito de indivíduo, da nova pessoa que eu quero ser. Além de me alinhar com essa nova pessoa que eu quero ser, eu tenho de mostrar através de exemplos que eu realmente sou essa nova pessoa. E terceiro, eu tenho de ter paciência, fé e confiança de entender que o processo de mudança não acontece de uma hora para outra. Eu passei anos da minha vida cometendo erros. Não é porque hoje eu prometi a Deus, Deus, eu vou ser um novo homem. E a partir de amanhã eu começo a me comportar de uma forma diferente, que todos os anos de coisas ruins que eu fiz serão simplesmente apagadas e esquecidas. Precisa existir uma espécie de compensação energética e precisa existir uma vivência, uma mudança real energética em mim para que essa nova vida possa nascer. Então, o mal que eu fiz, ele fica, entre aspas, grudado no meu perispírito. E eu posso continuar sofrendo durante um tempo, mesmo eu tendo mudado de comportamento. Mas vocês conseguem entender e perceber que me comprometer ao bem e fazer tanto bem a ponto de limpar a minha barra e meus erros
Não é muito melhor do que continuar empurrando a vida com a barriga sem fazer nada? Então, ao dizer aqui que Deus, ele não vai, entre aspas, perdoar e apagar suas faltas, mas ele vai te ajudar aos poucos a você se tornar uma nova pessoa, para que você sozinho limpe sua barra, aí sim as coisas ficam diferentes. Vou transformar de novo num exemplo simples do nosso cotidiano para a gente entender. Vamos dizer que você é professora e na sua sala de aula tem um aluno que é o pestinha, que o tempo inteiro está bagunçando, não presta atenção em uma aula, não faz uma atividade, tira a atenção de todo mundo o tempo inteiro. Se de um dia para o outro esse aluno do nada chegasse quietinho, comportado, silencioso, educado, com todas as tarefas feitas e etc., como é que você ia olhar para esse aluno? Rapaz, tem coisa estranha aí. Você iria ficar desconfiado, você iria observar, você iria se questionar, você iria querer entender por que do nada aquela mudança aconteceu. Vocês acham que Deus também ele não tem um olhar, diríamos assim, parecido? Ele vai querer ver se você realmente está mudando porque você tem o intuito verdadeiro de mudar, ou se você está mudando porque você quer alguma coisa em troca. Por exemplo, quando a gente vê as pessoas começando a aprender sobre lei da atração, etc, etc, etc. O que é que essas pessoas querem? Elas fazem mil e uma promessas, elas dizem mil e uma coisas, porque elas querem um resultado instantâneo. Ah, Deus, eu quero uma ajuda nisso, então eu vou me comportar direitinho para que você me dê. Olha, Deus, como eu estou sendo bonzinho porque eu quero isso, Deus. Pensa aí, de novo, se você é o pai e você vê seu filho sendo bonzinho demais porque ele quer tomar sorvete depois do almoço. Você pode até dar o sorvete porque, enfim, você é pai. Mas você sabe que ele está tentando lhe manipular com aquilo. Então, de novo, imagina na proporção de Deus. Então, se essa criança realmente muda, se ela realmente sustenta esse comportamento positivo por muito tempo, aí sim, aos olhos desse pai, aos olhos de Deus, esse comportamento vai ter muito mais valor. Porque esse Deus, esse Pai, enfim, ele estará observando que é verdadeira a sua mudança, é verdadeiro o seu intuito de se tornar alguém melhor. De novo, às vezes você passou anos e anos e anos, entre aspas, perdido, só fazendo besteira. Não é de uma hora para outra que simplesmente tudo aquilo que você fez deixará de existir em consequências. Você vai ter que mudar realmente e sustentar essa mudança até que essa nova vida se reconstrua. Então, ao falar aqui para vocês dedicarem-se a colocar um processo de adoração constante a Deus, eu não estou dizendo aqui para você ser o aluno bom, o aluno ruim que no final do ano quer se tornar aluno bom para ver se o professor dá nota de pena. Não é bem assim. O processo de transformação, ele tem que ser verdadeiro e genuíno. Ele tem que vir do coração. Ele tem que ser profundo. Ele tem que ser didático, dedicado, verdadeiro, com o intuito de realmente se tornar alguém melhor, para que esse intuito seja visto aos olhos de Deus como verdadeiro. Então, se você quer ter uma vida maravilhosa, você já sabe o caminho aí. Aos pouquinhos mudar e aos pouquinhos se tornar alguém diferente. Para que lá na frente você colha essa nova vida que você vai construir a partir de hoje, a partir dessa percepção. De novo, olhe sempre para Deus como um pai, como uma mãe, seja lá como você preferir, olhando para você, te acolhendo e te observando com racionalidade. Com racionalidade. Quantas vezes eu não vejo pessoas falando, eu queria ganhar na Mega Sena, mas eu ia fazer o bem. Eu ia doar dinheiro para um monte de gente. Meio que como quisesse barganhar, do tipo, como eu vou ajudar um monte de gente, eu mereço ganhar esse prêmio. Aí depois que essa pessoa fala do quanto ela ia ajudar muitas pessoas, aí ela mostra a verdadeira intenção dela. Mas para mim, eu ia deixar assim um dinheiro reservado, eu ia comprar minha casa, meu carro, não sei o que, não sei o que. E aí você vê a ponta de vaidade aparecendo verdadeiramente por baixo da capa bonitinha
de uma falsa mudança e de um falso desejo genuíno de querer fazer o tal bem. Então, de novo, pergunta 661. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe nossas faltas? Sim, a gente pode pedir, mas Deus ele só vai nos perdoar verdadeiramente e ele só vai nos ajudar verdadeiramente se você realmente estiver engajado na sua mudança, você realmente mostrar e sustentar através de comportamentos que essa mudança é verdadeira, e se você realmente estiver ali dedicado a fazer com que essa mudança seja um projeto de vida e não uma barganha para conseguir algo com Deus. Afinal, Deus não é besta nem bobo. E aí vem a 662. Pode-se com utilidade orar por outrem? Então eu tô vendo alguém sofrendo, tô vendo alguém entrando numa roubada, tô vendo alguém sendo enganado pela outra pessoa, tô vendo alguém cometendo seja lá qual seja o erro. Eu posso mentalizar essa pessoa, fazer orações por ela e pedir e intervir por essa pessoa para que ela não sofra aquilo ali? Aí vem a resposta. O espírito de quem ora atua pela vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se ocasionam ao bem que desejes fazer. Então, sim, você pode, com utilidade, fazer uma prece por alguém, mentalizando alguém e fazer com o intuito de auxiliar uma pessoa genuinamente de coração. A questão é que muitas das vezes a pessoa ela tá usando do livre-arbítrio dela para se colocar naquela situação ruim. Ela, por decisão própria, tá se colocando naquela situação ruim e ela vai ter que passar pelo aprendizado da situação ruim. Então, sim, você pode orar para suavizar a dor que ela vai ter que passar. Mas às vezes, mesmo orando muito, talvez aquela pessoa tenha mesmo de passar por aquela situação para que ela amadureça. Porque senão ela fica mal acostumada, entre aspas, e depois ela vai lá e repete o erro de novo. Então, sim, orem, sim, doem energia, sim, façam o que tiver ao alcance e o que for possível da mente de vocês, para que vocês vibrem boas energias por pessoas que vocês sentem que precisam receber essa oração. Mas não fique triste, não fique magoado, não fique desacreditado caso você sinta que você orou, que você fez, que você dedicou, que você enviou energia e que, entre muitas aspas, nada mudou. Porque às vezes a pessoa, ela quer, entre aspas, passar, ou aquilo é uma prova que ela precisa passar para que ela amadureça. A não ser que ela sozinha perceba o quanto ela precisa mudar o comportamento, talvez ela não consiga sair daquela situação pelas suas orações. Não que as suas orações não funcionaram. Provavelmente suavizaram e ajudaram ela a ter que sofrer menos. Mas ela vai precisar passar pelas tribulações dela como forma de amadurecimento. E aí a gente vai para a pergunta número Marcelo, cuidado aí com o microfone que você tá abrindo ele sem querer. Já fechou o microfone, tá tudo certo, mas cuidado aí para não mexer. E aí continua. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Então, sim, a sua prece, a sua oração, o seu desejo positivo tem uma potência energética enorme que você não faz ideia das proporções. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos, os bons espíritos, que lhes viram sugerir bons pensamentos, lhe virão sugerir bons pensamentos, e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Ainda que aqui a prece do coração é tudo, a dos lábios não vale nada. Então eu vou deixar aqui bem claro esse trechinho final. Ainda aqui, a prece do coração é tudo. Então é quando você faz a prece com um coração, com um sentimento, com vontade, com um desejo genuíno do tipo, poxa, eu espero de verdade que essa pessoa esteja bem, eu espero de verdade que essa pessoa melhore. Não uma prece de lábios, Pai Nosso que estás no céu, falando de qualquer jeito, sem nem prestar atenção no que você está falando. Uma prece verdadeira, de coração.
Lembra, eu sempre gosto de explicar aqui que lá no livro Os Mensageiros, André Luiz faz uma explicação de divisão de 3 níveis de prece. A prece alfa, a prece beta e a prece gama. E ele fala que a prece alfa é aquela que você faz de qualquer jeito, só por repetir, com as palavras meio que cuspidas e você nem tá colocando sentimento, você só tá repetindo porque você tem um hábito. É uma prece muito fraca e geralmente nem emana a energia direito. Tem a prece beta, que é a prece que você faz já concentrado, você respira, você se acalma, você coloca mais um sentimento, você presta atenção nas palavras que você está orando, e aí sim tem uma potência energética maior. E tem a prece gama, que ele diz que é a prece mais forte de todas, que é aquela prece que consegue fazer o milagre acontecer, que é aquela prece que você dá um passe na pessoa e a pessoa obtém uma cura. É aquela prece que você dá um passe e a pessoa para de sentir dor. Que você consegue intervir numa situação e a pessoa realmente fica diferente. Ou é a prece que a gente chama de capaz de realizar milagres. Então sempre tenha a consciência de fazer preces com o coração, prece com um sentimento verdadeiro, para que aí sim seja útil essa dedicação e esse sentimento que você está colocando na situação. E aí vem a pergunta número 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das provas e desviar-lhes o curso? Então vamos dizer que eu estou com um pressentimento ruim sobre, sei lá, uma viagem que eu vou fazer. Eu posso fazer várias orações mentalizando e pedindo a Deus intercessão para que essa coisa que eu estou com pressentimento seja suavizada. E eu posso realmente mudar essa situação a ponto de não acontecer essa coisa ruim comigo, de não acontecer essa situação comigo. Aí vem a resposta. As vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Então, tem algumas que realmente são inevitáveis. Você vai ter que passar aí, entre aspas, ponto. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Então, se você está maduro, se você aceita melhor a situação, se você realmente se libertou daquele peso, se você realmente aprendeu, talvez seja liberto. Eu sempre conto uma história, eu sei é repetitivo às vezes, mas para mim ela é uma das que melhor explica isso. Conta que um rapaz, ele trabalhava moendo cana, e que um dia ele foi lá e enfiou a mão na máquina de moer cana sem querer e perdeu parte dos dedos. E ele frequentava um centro espírita e ele ficou muito irritado com essa situação, porque ele esperava que os espíritos tivessem avisado a ele de que isso iria acontecer, de que aquele acidente aconteceria. E ele parou de frequentar o centro espírita, se revoltou com a situação e tudo mais. E aí, tempos depois, um espírito incorporou e perguntou: cadê Fulano que não veio mais? E aí falaram: olha, ele não veio mais porque ele se estressou por causa dessa situação, ele tá sem os dedos, etc, 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 etc. E aí o espírito foi e falou: diga a Fulano que na encarnação passada dele, ele tinha o costume de mandar cortar a mão dos escravos. Às vezes cortar o braço inteiro do escravo se ele roubasse ou tivesse feito alguma coisa de errado. Então, nessa encarnação era para que o braço dele tivesse sido cortado inteiro também, completo, para ele aprender e sentir a dor que ele causou nos irmãos dele. Pelo bem que ele fez, pela boa pessoa que ele se tornou, pelas coisas boas que ele fez na vida até agora, a gente ajudou ele e segurou a mão dele para ele não perder o braço inteiro. E aí ele perdeu só alguns dedos. Mas era para ele ter perdido o braço inteiro se ele não tivesse se comportado direito. Diga a ele para ele voltar para cá e para ele voltar a fazer o bem e ele voltar a tomar as atitudes que ele tinha bondosas antes, porque ele ainda tem muito débito para pagar. E se ele ficar nessa teimosia dele, ele vai acabar passando as provas, as próximas provas que ele tem para passar, num nível de dor muito mais intenso. Não por uma vingança nossa, não por um rancor nosso, mas sim porque ele tem muita coisa ainda para pagar e aqui ele está limpando a barra dele sem saber. Óbvio que o espírito falou de uma forma muito mais séria, muito menos informal e etc. E a história é muito mais longa, mas eu resumi aqui para vocês entenderem que, de novo, olha o que está dizendo. As vossas provas estão nas mãos de Deus e há algumas que você tem de suportar até o fim. Talvez ele tivesse de passar mesmo e perder o braço inteiro.
Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Ele começou a praticar o bem, ele fez coisas boas, então Deus foi lá e permitiu suavizar a prova dele. Em vez de arrancar o braço inteiro, arrancou alguns dedos apenas. Quantas vezes na vida, talvez contigo, não era para ter acontecido algo muito pior e Deus suavizou pelo bem que você fez? Então a gente tem muito o costume de brigar, de lutar, de guerrear, de reclamar de tudo, e a gente não sabe que talvez a prova que a gente tinha para passar era muito pior do que a gente está passando e já foi suavizada. E a nossa teimosia às vezes faz a gente achar que não, que a gente é o coitadinho, o sofredor, que nunca acontece nada de bom. E aí continua. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Então os espíritos eles nos ajudam, eles nos dão suporte, eles nos dão calma e fé. Hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Então sim, toda prece é muito útil e muito boa para te ajudar e manter uma fé maior. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Além disso, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao seu sabor para cada um, porquanto o que dos vossos pontos de vista mesquinhos e do vosso e da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Então tá dizendo aí, Deus, ele não pode ficar o tempo inteiro olhando a gente e tirando ou colocando provas a mais ou a menos. O universo ele tem seus sistemas de equilíbrio, seus sistemas kármicos que atuam sozinhos. Tanto que eu também, de novo, tenho palestra aqui no canal do YouTube sobre karma, que vale muito a pena vocês assistirem para entenderem melhor. Então tá dizendo aqui que, às vezes, um sofrimento que a gente acha que pra gente é o final do mundo, a pior coisa de todas, lá, no sentido universal do nosso futuro e de tudo que vai acontecer com a gente, é melhor que aquilo aconteça daquela forma. Outro exemplo interessante, conta-se lá a história de que tinha um cego que Jesus curou. E esse cego que Jesus curou, ele foi lá, fez o processo de Jesus, e enfim, esse cara voltou a enxergar. E aí conta que depois que ele voltou a enxergar, ele voltou a cometer vários crimes, várias práticas erradas que ele tinha. E acabou que ele ficou cego de novo por causa de uma das situações lá que aconteceu. E aí conta assim, a história num desses livros espíritas que eu já li na vida, que ele tinha vindo cego exatamente porque enquanto ele enxergava, ele usava os olhos dele, enfim, o fato de enxergar, como uma forma de cometer vários atos errados. E que ele mesmo tinha pedido para vir cego e passar por algumas dificuldades, para que assim ele pudesse ter a chance de encarnar e ter uma encarnação sem cometer tantas falhas. Óbvio que Jesus não errou, óbvio que não é uma contradição, etc, etc. Acreditava-se que aquele homem ele podia realmente, devido àquela experiência espiritual e àquela promessa dele se tornar alguém melhor, que ele poderia realmente mudar a sua forma de agir e tudo mais, mas infelizmente ele voltou ao erro. Quantas vezes você não deu chances a, sei lá, uma amiga, um amigo, um companheiro, uma companheira, porque ele dizia pra você que ia mudar e que ia fazer as coisas certas? E ele realmente podia estar tentando engajar a fazer a coisa certa, mas ele pode voltar e ir lá e fazer o erro. Então, não é um erro de Jesus ter curado os olhos dele. É ele que não soube usar da bonança que foi que teve, do bônus que ele teve de voltar a enxergar. Então, por que eu estou explicando isso? Porque esse trecho aqui fala o seguinte, ó. Não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Então ele não pode fazer coisinhas só por causa de um capricho para mim. Porquanto o que, do vosso ponto de vista, parece mesquinho, ah, meu Deus, se você pode curar, por que eu continuo cego? Por que eu continuo com essa doença? Porque eu sou mesquinho, porque eu quero que a minha dor acabe. Sendo que a gente não sabe muitas das vezes por que aquela dor está conosco e qual a provação que a gente tem que passar com ela. E continua. E do da vossa vida efêmera. Vos parece um grande mal, é quase sempre é um grande bem na ordem geral do universo. Então, geralmente, as privações que nós temos na vida de encarnado, elas são privações necessárias para que a gente evite cometer erros.
para a gente evitar cometer abusos e absurdos na nossa vida. Então, quando você tiver alguma privação na sua vida, tente entender o que essa privação tem a lhe ensinar e que tipo de maturidade de aprendizado você tirou graças a essa tal privação. Porque aí, aos poucos, que você vai conseguir entender melhor o que cada uma dessas coisinhas tinha para lhe ensinar e porque temporariamente Deus te privou disso para que você pudesse evoluir. E aí continua. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor? Então, quantas vezes eu mesmo não provoco as coisas ruins que acontecem comigo, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Então, sim, Deus nos ajuda, intervém e auxilia a gente sofrer menos, mais vezes do que a gente imagina quando a gente segue aquilo que eu falei lá em cima. Muda o nosso comportamento, toma as atitudes que mostram que aquela mudança é verdadeira e tenta progredir e se tornar alguém melhor. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque não faz o vosso favor um milagre. Então tá dizendo aí que a gente tem muito costume de achar que Deus não tá ouvindo a prece da gente, porque ele não fica obedecendo tudo que a gente pede. Imagina aí se Deus saísse dando para todo mundo o que todo mundo pede. Como ia ser o caos a realidade. Me lembrou até aquele filme do Jim Carrey, acho que era o Todo-Poderoso, que mostra como seria ele sendo Deus, e aí tem um dia que ele resolve atender os pedidos e os desejos de todo mundo, e aí o mundo vira um caos. Porque, sei lá, milhares de pessoas tinham pedido para ganhar na loteria, e todas elas ganhavam. Aí no final, dividiu o prêmio da loteria e cada um tinha ganho, sei lá, 50 centavos. Então não resolvia a vida de ninguém, porque todo mundo tinha ganho na loteria. Enfim, o filme brinca com essa percepção de que realmente, se a gente tivesse e ganhasse tudo que a gente pede, tudo que a gente quer de mão beijada, talvez a gente não aprenderia e não entenderia muitas das coisas que acontecem conosco na vida como forma de aprendizado. E aí continua. Nós julgais de ordinário que Deus não ouve as vossas súplicas por não conceder todos os milagres que você deseja, enquanto vos assiste por meios naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Então tá dizendo aqui, ó, que muitas das vezes Deus nos atende e nos dá coisas boas através do acaso, no caso, por acaso aconteceu uma coisa boa e você nem sabe por quê, ou pela força das coisas. Tipo, naturalmente uma coisa boa vem até você e você nem percebeu que aquilo estava ali acontecendo. Então, tá deixando aí bem claro que sim, Deus atende muitos dos nossos pedidos e ele faz muitas coisas boas pra gente sem que a gente perceba e, em principal, sem que a gente agradeça a Deus. Porque para reclamar, todo mundo tem a boca cheia. Meu Deus, minha vida tá ruim nisso, nisso, nisso. Mas quando a coisa boa acontece, poucos agradecem, poucos param e pensam: Deus, obrigado. Muito obrigado por ter me dado a chance de estar nesse local, de estar vivendo isso, de estar com essa pessoa, de estar tendo tal coisa na minha vida. Muito obrigado por esse emprego, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por essa viagem. De coração, do tipo, Deus, obrigado, eu sei que tudo aqui é teu, esse planeta todo, essa dimensão, esse universo é seu, e se isso aqui aconteceu comigo é porque você permitiu e porque você quis, então, obrigado, meu Pai, obrigado. Obrigado por isso poder acontecer comigo, enquanto para outras pessoas talvez não aconteça e talvez não seja tão simples assim. Então, de novo, muito obrigado. Então, quantos momentos nós deixamos de ter atos de gratidão e como a gratidão poderia limpar os nossos caminhos para a gente viver coisas incríveis. Então, vou repetir aqui, ó. Muitas vezes também, as mais das vezes, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo seu próprio esforço. E isso daqui é uma jogada na cara de muita gente. Muita gente fica pedindo coisa a Deus e acha que essa coisa vai cair do céu, que essa coisa simplesmente vai surgir ali e ó, que maravilha, veio até mim. E aí deixa aqui bem claro, ó, mas às vezes, muitas vezes também, as mais das vezes,
Ele vos sugere a ideia. E a pessoa não coloca a ideia em prática. Ah, porque você não faz isso para resolver sua situação? Ah, a pessoa, não sei, porque não sei o quê. Dá um monte de desculpa e não coloca a ideia em prática. E aí continua aqui, ó. Ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então, muitas das vezes, Deus nos dá a solução, nos mostra o caminho. A gente que é teimoso como uma mula e não aceita a solução, não aceita o caminho, não pega a oportunidade. E aí continua. Pergunta número 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar o sofrimento? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Então está questionando aqui da potência, da capacidade, da amplitude das nossas preces, coisa que a gente já falou um pouco na pergunta anterior, mas bora cá aprofundar. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. O que Deus quer que aconteça vai acontecer. Mas a alma por quem se ora experimenta alívio. Então, vamos dizer que você tem que sofrer um acidente. O acidente vai acontecer se ele realmente estiver no seu destino. Mas em vez de, sei lá, quebrar 3 dedos, você pode quebrar um dedo, 2 dedos. Enfim, pode ser suavizado pela energia boa que você enviou para a situação. Mas muitas das vezes a situação vai ter que acontecer para que a pessoa aprenda algo. E ele continua: porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele por quem ela pede, e também porque o desgraçado sempre sente sempre um refrigério quando encontra algumas caridosas almas que compadecem de suas dores. Então está dizendo que fazer uma prece é bom para os dois lados. Para mim, porque minha fé aumenta e eu percebo o quanto Deus é bondoso comigo e que ele realmente me ouve e atende os meus pedidos e me auxilia. E também pela pessoa que sente um refrigério, no caso, um refresco. É tipo, sei lá, tá um dia quente, não tá? Tá quente. Mas em compensação, você ligou o ventilador e deu uma refrescada. Continua calor? Continua. Mas a refrescada veio. Então a prece seria esse ventilador aí, diríamos assim, quando a situação tem que acontecer de qualquer jeito. Quando é uma situação que não tem que acontecer de qualquer jeito, possa ser que sim, através da prece, você até evite de que aquilo realmente aconteça. E aí a gente continua aqui dizendo o seguinte: por outro lado, nesse sentido é que se lhe pode abreviar a pena. Por sua parte, ele secunda a prece com boa vontade. Então, sim, a gente pode, com a prece de boa vontade, auxiliar muita coisa. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que vão esclarecer ele, consolar e dar-lhes esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos deste modo que culpados vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam as vossas preces. As ovelhas desgarradas aqui é uma alegoria à parte da Bíblia que fala sobre os desviados da casa de Israel e etc, etc. Basicamente seriam, na época, os que não eram cristãos, os que eram pagãos, ou então os que tinham ainda comportamentos e atitudes erradas e nocivas. Então, esse trecho aí não está falando de ovelha animal, não. É de ovelha desgarrada no sentido de pessoas que ainda estão cometendo e agindo no mal. E por que essa pergunta aqui do nada mudou de assunto? É porque a pergunta, quer dizer, a resposta mudou de assunto. Que a pergunta tem várias perguntas dentro de si, ó. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Sim, porque eles vão receber uma energia positiva e isso vai suavizar a dor que eles estão lá passando, sei lá, no umbral, por exemplo. Então, que nem eu falei, o calor vai continuar, mas o ventilador vai estar ligado. E nesse caso, como podem as nossas preces lhe proporcionar alívio e abreviar o sofrimento? Porque você está enviando uma energia boa, você está praticando a caridade, então você está ajudando a você e também aquele espírito. Ele continua. Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? De novo, sim, de certa forma, abranda a justiça de Deus, mas não no sentido de
você consegue passar por cima da vontade de Deus. É porque a caridade e doar uma boa energia e fazer algo bom sempre vai ser uma manifestação que Deus se sente feliz por estar realizando. Então, sem dúvidas, ele vai sim dar a permissão para que esse afago chegue à pessoa. Então, por exemplo, sei lá, uma pessoa está passando fome na rua. Óbvio que Deus não quer que aquela pessoa esteja passando fome. Mas por vários motivos acabou que aquela realidade ali existe. Nunca que Deus iria se incomodar de alguém dar um prato de comida. Na verdade, Deus ficaria feliz de que uma pessoa bondosa teve aquela atitude. Então, sim, você tem que ajudar e fazer o que tiver ao seu alcance. Óbvio que você não vai poder sair ajudando todo mundo, mas o que você puder fazer, faça, se assim seu coração desejar. Pergunta número 665. Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se acharem prescrita no Evangelho? Então aqui a gente entra na parte doutrinária e nos debates, nas brigas, na rinha de abordagem que tinha antigamente, de que tem religião que é contra você orar pelos mortos e tudo mais, fala que fazer a missa do primeiro dia, do sétimo dia já é o suficiente, e enfim, tem religiões que são contra essas orações e etc, porque lá no Evangelho não fala sobre isso. E aí o Espiritismo vai lá e dá a sua opinião. Aos homens, disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Então tá deixando bem claro aí que a prece é um ato de amor e obviamente você deve amar os outros, o seu próximo, todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas. E aí continua. Essa recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens a afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele este fim. Então está deixando aqui bem claro que Jesus falou: amai-vos uns aos outros, vivo, morto, seja lá como você esteja, Jesus falou que é para você amar o seu próximo. E se a prece, a oração é um ato de amor, sim, você pode fazer a oração por qualquer um, vivo ou morto. E aí continua. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem de justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhe dirige por aquele que vos inspira afeição constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais. Então tá deixando aí bem claro que é muito importante para aquele espírito morto que sente essa prece, o carinho que você tem por ele. Imagine aí se você morresse e ninguém fizesse uma prece por você. Você não gostaria, caso você morresse, que todas as pessoas que você era amigo, que você tinha relação, seu pai, sua mãe, suas irmãs, seus amigos, tivessem feito pelo menos uma oração por você e lembrassem de você com carinho, agradecendo por ter vivido perto de você durante sua encarnação? Então, por que você acha que os espíritos que já morreram não sentem também esse alívio? Se você foi próximo dessa pessoa, por que você não poderia orar pelo espírito dela desencarnado? E aí continua. Testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Então, sem dúvida, vai diminuir a dor desse espírito lá. Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Então, muitas das vezes, para libertar um desses espíritos do umbral, ele precisa ser socorrido e ele precisa desse auxílio energético da prece para que ele aceite mais facilmente esse auxílio. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Então ele ainda vai sentir uma gratidão por você ter lembrado e se ocupado de fazer essa prece por ele. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Então sempre vai ser lembrado a ele, ó, aquelas preces que fizeram por você também ajudaram muito. Tanto que um dos momentos lá do livro nosso lá, que é muito bonito, é esse, o momento onde André Luiz tem a chance de ver as pessoas que fizeram orações por ele. A mãe dele e algumas pessoas que ele atendeu no consultório dele, que ele nem queria atender, mas que tiveram muita gratidão por ele e oraram por ele. Daí resulta necessariamente de sua parte um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Então tá dizendo aí que esse espírito vai se sentir muito grato. Em consequência, crescerá num outro reciprocamente o amor de Cristo. Recomendava aos homens.
Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei do amor e de união de todos os seres, lei divina de que resulta a unidade objetiva e a finalidade do espírito. Então tá deixando aí bem claro do quanto é importante sim a gente fazer a prece pelos desencarnados, inclusive eu vou fazer hoje no encerrar da nossa reunião a prece pelos desencarnados. E aí vem aqui diz, nota de Allan Kardec, resposta dada por senhor Monod, espírito, pastor protestante em Paris, morto em abril de 1856. A resposta anterior, a 664, foi de espírito São Luís. Para quem quiser olhar melhor, se eu não me engano, no livro do Céu e Inferno, que eu também já li e interpretei aqui, tem essa entrevista, diríamos assim, com o espírito de senhor Monod. Então, essas duas últimas respostas aqui, a 64 foi pelo Espírito Verdade e a 65 pelo irmão Monod. E como hoje é sexta-feira 13, nós encerraremos com a pergunta número 666, o 666. Olha como o universo é curioso e tem um humor duvidoso que nem o meu. Encerraremos hoje com a pergunta 666. Pode-se orar aos espíritos? Resposta: sem dúvida. Pode-se orar aos bons espíritos, como os mensageiros de Deus e os executores de sua vontade. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tem alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão não fazem nada. Eis porque as preces se lhes dirigem são eficazes e bem aceitas por Deus. Em outras palavras, está dizendo aqui, eu posso orar pelo espírito de São Francisco de Assis, eu posso orar pelo espírito de Santo Antônio, ou eu tenho de orar diretamente para Deus? E aí vem a resposta: sim. Você pode orar para São Francisco, para Miguel Arcanjo, para Saint Germain, para quem você quiser. Mas entenda que mesmo esse espírito superior, ele presta contas a quem? A Deus. E se ele presta conta a Deus, ele só vai poder intervir na situação e te ajudar no que você pediu, se Deus permitir. Então, se você sente afinidade com São Francisco, Santo Antônio, São João, São o que você quiser, se você sente afinidade com o guia espiritual da sua casa, se você sente afinidade com o caboclo não sei o que lá, e você quiser orar para ele e pedir ajuda a ele, faça de bom coração e peça de bom coração. Porque no final, seja feito o que acontecer, ele só vai poder fazer se Deus permitiu. Porque tem algumas religiões que tem essa rinha aí de não pode olhar para santo, não pode olhar para Jesus, blá 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 blá. Deus, ele quer que você seja bom, ele quer que você seja amoroso, ele quer que a sua prece seja bonita e cheia de sentimento bom. Ela estando cheia de sentimento bom, ele vai sentir, ele vai receber a prece e essa prece será utilizada pelo teu bem-estar. Então, pouco importa para quem você está rezando, se o sentimento e a intuição é boa, ela vai acabar chegando em Deus de qualquer jeito e Deus fará a devolução a você através de boas energias também de qualquer jeito. Então encerramos aqui com a pergunta número 666, 666 da Lei da Adoração. E na próxima terça-feira nós continuaremos com a parte sobre o politeísmo. E agora eu encerro aqui a parte gravada da nossa reunião, que o sucesso seja a única possibilidade. E eu vou aqui falar um pouquinho, talvez, sobre a sexta-feira 13 e talvez sobre o número 66. Não vou falar não, tava brincando. Sucesso é a única possibilidade.